Olá, alunos! Está na hora da revisão, caneta e papel em mãos e vamos começar a resolução. Primeira questão, coloque C para certa ou E para errada, para as alternativas em que a oração em destaque foi incorretamente analisada. Letra A, compre o bilhete porque o sorteio será amanhã. A oração em destaque, ela é uma oração coordenada sindética conclusiva? Não, a gente sabe que ela é explicativa, então ela está errada. Letra B, o professor fala muito, questiona bastante. A oração coordenada, ela é assindética, tá certo? Como a gente não tem a presença do elo de ligação, que seria a conjunção, então nesse caso, a oração que está em destaque, ela é assindética. Então, letra B, certo. Letra C, volte cedo, pois iremos à festa. A oração coordenada é sindética explicativa? Ok, né? Letra D, não correu nem brigou. É uma oração sindética aditiva? Sim, tá dando ideia de soma. Letra E, discutiram, mas não chegaram a nada. A oração é sindética adversativa? Sim, tá dando uma ideia de oposição, de adversidade. Eu o considero, quero, pois, contar-lhe um segredo. A oração é sindética aditiva? Não. Essa oração ela é conclusiva, né? A conjunção pois ela foi usada após o verbo. Então, nesse caso, é conclusivo e não aditivo. G, quem quer em casa, quer no trabalho, ela é aplicada. É uma oração sindética alternativa? Sim, está dando uma ideia de alternância, né? Então, vamos confirmar as respostas da primeira questão. Letra A, E, B, C, D, C, F, E e G, C. Segunda questão, a oração destacada classifica-se como? Então, a oração é essa: não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Letra A, é uma aditiva? Tá dando ideia de soma? Não. É uma coordenada adversativa? Tá dando ideia de oposição entre as orações? Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. É uma adversidade? Sim, são ideias opostas, né? C, coordenada alternativa? Não tá dando alternância aí, escolha. D, coordenada explicativa? Também não está explicando nada, né? É coordenada conclusiva? Não está concluindo nada. Portanto, gabarito, segunda questão, seria item B, coordenada adversativa. Terceira questão, na passagem, isso é necessário para que ele economize energia e consiga sobreviver, pois durante as épocas mais frias. O termo destacado poderia ser substituído por, são as questões do uso do porquê, tá? Letra A, porquê separado, tá? Poderia ser substituído, lembrando, tá? Que aí no item, quando eu digo isso é necessário para que ele economize energia e consiga sobreviver, pois durante as épocas mais frias, então foi interrompido por conta do sinal de reticências, né? Sinal de pontuação lá de reticências, ainda tem algo mais, né? Porém, nesse caso, ele está explicando, né? Se ele está explicando, nós já sabemos que o porquê separado, ele é usado para perguntas interrogativas direta e indireta, né? No início, tá? Então, não seria o item A. B, o porquê junto, a gente sabe que ele equivale, ele introduz a uma explicação, uma oração de causa, né? Então, nesse caso aí, o porquê poderia, esse porquê junto, ele poderia substituir o pois daí do nosso trecho. A letra C, o porquê separado e com acento, ele é usado no final da oração interrogativa direta ou indireta, sempre seguida de uma pausa forte. E a letra D, o porquê junto e com acento, ele é o porquê substantivo,
né? Ele expressa a causa, razão, motivo, circunstância, tá? Então, gabarito da nossa terceira questão seria letra B, é o porquê de resposta, de explicação, tá certo? Quarta questão, identifique a alternativa na qual o porquê foi corretamente grafado. Letra A, o urso hiberna por quê? Esse porquê aí, ele está incorreto, né? Porque deveria ser o porquê do final de frases interrogativas diretas, o porquê com acento, tá? B, não sei por que o organismo do urso se modifica no período da hibernação. Esse porquê aí, ele está errado, né? Porque não deveria ser usado o porquê substantivo, deveria ser o porquê separado e sem acento, porque ele equivale a por qual razão. Então, não sei por qual razão o organismo do urso se modifica no período da hibernação. Então, deveria ser porquê separado e sem o acento, não o porquê substantivo. Letra C, a hibernação do urso não dura sempre 6 meses. Por quê? Então, o porquê separado e com acento, a gente já sabe que ele pode ser usado, ele é usado no final de frase interrogativa direta e indireta e com uma pausa. Observe que tem um ponto antes, então ele tem uma pausa forte. Então, nesse caso, esse porquê está empregado de forma correta. Letra D, eu aprendi o porquê da necessidade da hibernação. Esse porquê aí, nesse contexto, deveria ser o porquê junto e com acento, deveria ser acentuado, tá? Porque aí é o porquê substantivo, seria motivo, causa, razão, circunstância. Então, quarta questão, nosso gabarito correto seria a letra C. Quinta questão, preencha corretamente as lacunas. Patrícia trabalhou naquela firma durante 2 anos, pois fora estagiária lá. Então, a gente já observa aí que introduziu uma explicação, tá certo? Agora, após tanto tempo, resolveu sair. Ninguém sabe o porquê, ou seja, o motivo dessa atitude. Então, o porquê o primeiro porquê seria o porquê de explicação e o segundo porquê seria o porquê de causa, de motivo, de razão que vai preencher essas lacunas. Então, a nossa alternativa, tá? Nas alternativas, se nós formos observar, que responde aí, que seria o gabarito da nossa quinta questão, tá? Seria letra E. Porque junto com acento. Sexta questão, assinale a alternativa em que há caso de regência verbal em desacordo com a língua padrão. Letra A, Lúcio namora Roberta. Nós temos o verbo namorar, tá? Ele é um VTD, logo ele não requer preposição. Então, namorar aí seria de paquerar, né? O sentido seria de paquerar. Então, tá correta a regência do verbo namorar. B, obedeço a meus pais, tá? O verbo obedecer aí, ele tem a sua transitividade, sendo ele um verbo transitivo indireto. Então, ele vai requerer a preposição a, porque quem obedece a. Então, nós temos aí um verbo com a sua transitividade, com a sua regência verbal correta. Letra C, prefiro mais frutas do que doce. Nós temos o verbo preferir, tá? O verbo preferir, ele requer a preposição a, tá? Ele pode ser transitivo direto e indireto, sendo objeto indireto, ele requer uma preposição a. E ele não pode ser, não se pode usar essas expressões mais do que, menos do que, tá? Nesse tipo de verbo. Então, a forma correta seria prefiro frutas a doces, tá? Então, a gente observa que o verbo preferir, ele foi usado aí em desacordo à regra de regência verbal. D, hoje vamos ao cinema. Nós temos o verbo ir, o verbo ir, ele é um verbo intransitivo, né? E ele sempre vai requerer um adjunto introduzido por uma preposição, introduzido pela preposição a, né? Um adjunto que indica lugar.
Letra E, Débora aspirou o aroma das flores. O verbo aspirar, ele tem várias regências, porém, a regência que a gente observa aí no contexto seria de respirar, dissolver, de inalar o perfume das flores. Então, nesse caso, ele é um verbo transitivo direto, então ele não requer preposição, tá? Então, a regência dele está correta. Então, gabarito da nossa sexta questão, o único verbo que está em desacordo às regras de regência seria letra C. Sétima, acerca das orações a seguir, atribua F para falso e V para verdadeiro, segundo o padrão formal da linguagem. Letra A, vamos analisar o nosso item A aqui, que está com as nossas frases. Ele queria muito viajar nestas férias. O verbo querer, nesse contexto da letra A, ele está com o sentido de desejar, de ter vontade. Então, ele é um VTD, ele é um verbo transitivo direto. Letra B, ele queria muito aos seus 2 filhos. O sentido aqui seria de ter afeição, de estimar os seus filhos, de amar. Então, nesse caso aí, ele é um verbo transitivo indireto e ele vai requerer preposição. Então, vamos analisar agora os itens. Letra A. Em A, o sentido do verbo querer diz respeito a ter afeto e estima? Não, falso. Nós já vimos que o sentido seria desejar, ter vontade aí no item A. B. Em B, o sentido do verbo querer está relacionado a desejar, a pretender? Não, está invertido, né? Seria de ter afeição, de estimar, de amar. Então, não está correto. Letra C. Em B, o sentido do verbo querer está relacionado a ter afeto, a estimar? Sim. Em A, o sentido que pode ser atribuído ao verbo é de querer, é desejar, é pretender? Sim. Então, vamos verificar as nossas respostas. Letra A, falso. B, falso. C, verdadeiro. D, verdadeiro. Oitava questão, complete com as preposições ou o artigo adequado. Letra A, aspirei ar perfumado das matas. Então, o verbo aspirar aí, o sentido dele aí seria de solver, de inalar. Logo, ele é transitivo direto. Então, a gente vai preencher aí com a preposição o. Aspirei o ar perfumado das matas. Letra B. Novamente o verbo aspirar, porém agora o sentido, quando eu digo aspiro, né, algo, ou seja, desejo um cargo de chefe, o sentido aí seria de desejar, de almejar. Quando ele tem esse sentido, ele é um verbo transitivo indireto, ele requer preposição. Então, vai requerer a preposição a, aspiro a. Então, aspiro ao cargo chefe. Letra C, nós temos o verbo assistir, também tem várias regências, né? Então, quando eu digo assisto a todos os programas, o verbo assistir aí, o sentido dele seria de ver, de presenciar. Então, ele é um verbo transitivo indireto, ele vai requerer preposição. Então, vai ficar assisto a todos os programas. Letra D, o médico assistia os doentes com atenção. Então, nós temos aí o verbo assistir com o sentido de socorrer. Então, ele é um verbo transitivo direto, já que o sentido é socorrer. Então, ele não vai ter preposição. Então, vai ficar o médico assistia os doentes com atenção. Letra E, minha mãe assiste criança durante a refeição, ou seja, ela ajuda, ela socorre a criança durante a refeição. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto. Então, vai ficar minha mãe assiste a criança durante as refeições. Paguei todas as contas. Este verbo aí, ele pode ser transitivo direto para coisa e indireto para a pessoa. A gente observa aí que o complemento dele é contas. Se é contas, é coisa. Sendo coisa, ele é um verbo transitivo direto. Então, vai ficar paguei todas as contas, tá? Sem crase, tá? G, desobedeci
Regulamento. O verbo desobedecer aí, ele é um verbo transitivo indireto. E ele, com esse sentido de desobedecer, né, de não obedecer, então ele vai ser transitivo indireto. E ele vai requerer preposição. Então vai ficar desobedeci ao regulamento. Então, confirmando o gabarito, letra A, O, B, ao, C, A, D, os, E, A, F, as e G, ao. Espero que vocês tenham entendido a revisão e até a próxima.